né, também nos assistindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu os convido, então, a acompanharem a reflexão desta noite, nesse mês que iniciaremos um novo tema. Mês passado falamos de família, lugar de graça e perdão, e esse mês falaremos do tema honrando nossa amizade com Deus. Gênesis 12, de 1 a 9. Gênesis 12, de 1 a 9. Gênesis 12, de 1 a 9. Fiquem bastante atentos na leitura, porque durante a exposição nós não costumamos repetir a leitura. Nós geralmente citamos para que vocês relembrem, né, o que fora dito. Então, atenção na primeira leitura é importante. Diz assim, Gênesis 12, de 1 a 9. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra e da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando do Betel a oeste e a Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção de Neguebe. Um escritor famoso chamado Bauman, socialista, já na década de 90, falou muito dos relacionamentos líquidos. E dentre os relacionamentos líquidos, o amor líquido e, consequentemente, a amizade líquida, apontando para uma crítica ferrenha para as relações das redes sociais. Né? Muitos aqui são da geração, né, do MSN, do Orkut e várias outras coisas. Várias outras coisas, né, geradas aí na rede. Né? E com o tempo, se começou a dizer: eu tenho 30 amigos, eu tenho 50 amigos, eu tenho 100 amigos, eu tenho 500 amigos. Isso foi sendo incentivado nas redes sociais. Depois de um tempo, surgiu uma outra expressão, que nessa época não era usada. Sabe qual foi agora? Seguidores. Na época lá do Orkut, não se falava de seguidores, falava de amigos. Vem Instagram, né? Vem aí sim Facebook, outros, e começa essa correria por seguidores. Inclusive, existe um mercado que as pessoas podem comprar seguidores robôs. Então, Bauman, quando fala, já sabia em que clima estava vivendo e sua realidade como sociólogo. E aí, nós vemos um texto de Deus se relacionando com alguém. Esse alguém é Abraão. Sendo que em Tiago 2,28, se você quiser pode conferir, Tiago diz
que Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão é uma tipificação de Cristo. E aí hoje eu vou dar uma explicação mais teológica, porque às vezes eu falo assim, fulano é tipificação de Cristo, ciclano é tipificação de Cristo. E você pergunta, o que é isso, essa tipificação? Ao longo das eras, Deus foi usando homens, chamados por Ele, personagens bíblicos, para terem características e ações parecidas com Cristo, para ir implementando na mentalidade do seu povo, que Ele iria mandar um Redentor. Um Redentor. Alguém que iria salvar o seu povo. Então, quando eu falo que Abraão é um tipo de Cristo, ele ali representou salvação para o seu povo. Há um episódio de Abraão muito forte, quando ele vai salvar o seu povo, aonde? Em Sodoma e Gomorra. Quem era o seu povo naquele momento? Seu sobrinho Ló. Então, ele foi um tipo de Cristo. Esse é o sentido. Até passar por vários, que finalmente chegou a Jesus, o amigo perfeito. Jesus, já falando aos seus discípulos, Jesus diz, eu já não vos chamo de servos, eu agora vos chamo de amigos. Porque os servos não sabem o que fazem o seu Senhor. O amigo sabe. O amigo sabe. Então, o amigo, quando olha para o outro, ele sabe se ele está triste, se ele está alegre, se ele está decepcionado, se ele não está decepcionado. Quando você encontra um amigo ou uma amiga, se você conhecer bem, você vai dizer logo o quê? Você hoje não está bem. Verdade, gente? Ou mentira? Nós conhecemos. Nós conhecemos. Os nossos amigos. Nós conhecemos. E aí, em Tiago, diz que Abraão é chamado de amigo de Deus. Que privilégio. Que privilégio. E Abraão é alguém que honra a sua amizade com Deus. Você tem honrado a sua amizade com Deus? Que Jesus disse que não iria nos chamar mais de servos, mas de amigos. Mais um aspecto teológico. Em Jesus, atenção, e somente em Jesus é possível que eu seja chamado como amigo de Deus. Sem Jesus, nós somos inimigos de Deus. Há uma inimizade entre nós e Deus sem Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio acabar com a inimizade de Deus com o homem. A inimizade gerada em Adão, ela é acabada em Jesus. Por isso que todos os personagens, Abraão, Isaac, Jacó, José, Elias, Eliseu, Jeremias, os chamados típicos de Cristo, tipificação de Cristo, estavam preparando o caminho para Cristo. Queria dizer, vocês não são mais meus servos, eu quero ter vocês como amigos. Que privilégio, amados. Que privilégio. Deus em Jesus dizer que quer nos ter como amigo. O pastor Hernandes Dias Lopes, recentemente, fez uma pregação e alguém editou um pequeno vídeo dele que ele diz: amigo é aquele que fica quando todos vão embora. Amigo é aquele que repreende em secreto e elogia em público. Amigo é aquele que, quando você não pode contar mais com ninguém, você pode contar com ele. Esse é o nosso Deus? Sim ou não? Esse é o nosso Deus. Mas em Provérbios 17 diz o quê? Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Provérbios também diz que há amigos mais achegados do que um irmão. Mais achegado que um irmão. Somos chamados para honrar
nossa amizade com Deus. Como é que Abraão faz isso? À luz do texto bíblico. Versículos de 1 a 3, vemos Deus falando com ainda Abrão. Ainda Abrão. O nome dele não havia sido mudado. De 1 a 3. Deus fala. O texto está claro. Diz o texto: o Senhor disse. E ele vai discorrendo. Sai da sua terra. Sai da sua parentela. Sai da casa do seu pai. Vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. E Deus vai falando. E diz: seja uma bênção. E vai falando. E ele, atento, ouvindo. Honramos nossa amizade com Deus quando nós ficamos atentos ao que Ele está nos dizendo. Honramos nossa amizade com Deus quando ficamos atentos ao que Ele está nos dizendo. Imagine você e um amigo conversando. E você falando com ele, e ele nem aí para você. Você fica alegre ou triste? Triste. Quem aqui não gosta de atenção? Todos nós gostamos. Deus falava e Abraão estava atento, concentrado. E aí temos que tomar cuidado, porque as redes sociais nos convidam para não ficar atentos. Nos convidam para não estarmos concentrados. Nos convidam para ficarmos dispersos. Nos convidam para sermos apressados. Nos convidam para não estar mais tendo paciência de ler versículo por versículo. Mas Abraão está atento com o que Deus está falando a ele. E uma das coisas mais fortes que Deus fala a Abraão é: seja uma bênção. Seja uma bênção. Quer honrar a sua amizade com Deus? Seja uma bênção. Você pode dizer para algum irmão ou irmã: seja uma bênção, meu irmão. Seja uma bênção, minha irmã. Seja uma bênção. Para a vida da sua casa. Eu sempre digo assim: começa dentro de casa. Para a vida dos seus irmãos na igreja. Para a vida dos seus vizinhos. Para a vida da empresa que você trabalha. Pela manhã, estudando o material da parceria, né, que fizemos com a IPB Aldeota, que foi gerado pelo pastor, que o senhor levou para a glória de Nilton, psiquiatra. Ele produziu material, e nós estamos usando o mesmo material deles, das cartas pastorais, e ali lemos que Paulo, falando a Tito, dizia: vocês precisam aprender a ser bons cidadãos. O que é ser um bom cidadão? Ser bênção. Falamos que ser um bom cidadão impacta mais de maneira evangelística do que ficar de porta em porta distribuindo folheto. Do que ir para a praça, para o microfone, e depois você ser um péssimo exemplo no seu emprego, na sua faculdade, na sua vizinhança. O povo vai dizer: como é que pode? Distribuindo folheto, lá na praça com o microfone, de casa em casa. Mas pense no camarada péssimo funcionário, péssimo aluno, sem compromisso, sem palavra, péssimo testemunho. Sabe por quê, gente? Como já disse a Francisco de Assis, palavras convencem, mas exemplos arrastam, atrai. Então, Deus diz a Abraão: seja bênção aonde quer que você ande. O desafio é alguém olhar para você e dizer assim: que profissional abençoado. Amém, gente? Que homem abençoado, que mulher abençoada, que homem generoso, que mulher generosa, que homem carismático, que homem acolhedor, que mulher acolhedora, que homem ou mulher que sabe o que é a empatia. Olha que homem ou mulher paciente. Olha como ele ou como ela sabe ser amigos. Olha, ele é alguém que nós podemos contar. Ou ela é alguém que nós podemos contar. Isso é ser uma bênção. Deus dizendo: Abraão, tu vai, mas vai ser bênção. Vai ser bênção. Abraão estava atento. Ouvidos atentos. Quer ser bênção? Fique atento ao que Deus te fala.
Pastor, o que é que Deus me fala? Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. E você vai ver o que Deus te fala. Pastor, não entendo muito, porque a Bíblia tem muitos textos confusos. Então leia os evangelhos, que são bem simples de entender. Tem história de Jesus, tem parábola. O que são evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João. Hoje, eu falei para vocês que pela manhã encontrei um irmão de outra denominação, encantado, dizendo, Pastor Rogério, a igreja presbiteriana, o povo gosta de ler e de estudar, né? E eu falei, é verdade. É verdade. Porque nós entendemos que não temos que esperar Deus dizer com a voz, abra a Bíblia e leia, que você vai encontrar o que Deus quer que você faça para ser uma bênção. Segundo, Abraão honra a sua amizade com Deus, obedecendo a sua ordem. Versículo 4 é interessantíssimo. Eu falei que não iria reler, por isso eu não reli de 1 a 3, e nem vou reler de 4 a 6, mas o início do 4, pelo menos. O início do 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Olha que interessante. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor havia ordenado. Deus dá a ordem, Abrão escuta, e Abrão faz o quê? Cruza os braços e não vai? É isso que Abrão faz? Não, ele partiu. Vamos voltar novamente para Balma, para as redes sociais, para o Orkut. Lembra as pessoas botando uma foto e no início havia uma febre, sabe como era? Partiu, tal lugar. Lembram disso? Quem lembra disso, a expressão do partiu? Vocês ainda vê alguém colocando foto dizendo partiu? Não coloca mais não. Não coloca mais. Mas teve uma época que era uma febre. Partiu, partiu. É? Eu lembro de uma época que tinha gente que colocava assim, partiu, beber água. Virou uma febre, partiu, beber água. Partiu, botar o lixo para fora de casa. As pessoas ficavam dizendo. O interessante aqui é que Abraão fica atento. Ele entende que deveria honrar Deus ouvindo, que deve ser uma bênção, e ele parte mesmo. Abraão obedece a Deus. O texto diz que ele vai e faz como o Senhor havia ordenado. Detalhe, Abraão tinha 75 anos. Deve ser inspiração para a gente. Você que está com 50, mais de 50, com 60, 65, né? Quem sabe temos entre nós irmãos com 70, né? Mais do que isso, nunca, atenção, nunca entregue os pontos em seu relacionamento com Deus. Quantos anos Abraão tinha quando é chamado? 75. Talvez fôssemos nós e disséssemos assim, não, Deus, 75, eu estou querendo me aquietar. Não tenho tempo de ficar mais esse negócio de ler a Bíblia, de orar, né? De me importar em me programar para assistir um culto, né? Online que seja. Não dá mais para isso para mim, não. Mas não é isso que Abraão faz. Ele vai em frente. Sabe por quê, gente? Abraão acreditava que Deus tinha algo para ele. E que Deus tinha sonhos para ele. E Abraão acreditava que sonhos não morrem. Amém, gente? Você pode dizer para alguém que sonho não morre, vamos lá? Sonho não morre. E com Deus é impossível morrerem. Sabe por quê? Enquanto Ele não cumprir o que Ele prometeu para você, você vai ficar aqui na terra. Amém, gente? Agora, o que Abraão faz para honrar essa sua amizade com Deus? Ele obedece. O texto diz, partiu Abraão. E diz que levou Ló. E vai dizendo que ele tinha 75 anos. E vai dizendo que levou consigo a sua mulher Sarai. Levou seu sobrinho. Levou o que tinha adquirido. Levou pessoas que eram certamente servos. Diz que Abraão atravessou, né, toda a terra do Siquém com o povo. Batalha. Caminhando. E ele obedece. Agora vamos lá. Jonas. Deus diz, Jonas, é o seguinte. Eu quero que você vá para Nínive. Sabe o que é que Jonas faz? Partiu Tarsis. Jonas partiu Tarsis, porque Deus chamou o profeta Jonas para ir para Nínive. Mas Jonas queria ir para Tarsis. Sabe o que Deus faz? Jonas, eu sou o soberano. Deixa teimoso. Mesmo assim, Jonas teima.
pega o navio para Tarsis. Ou seja, tempestade, povo com medo, Jonas nem aí, dormindo, até que é despertado, e aí diz, a culpa é minha mesmo, pode me jogar no mar. Jonas cai no mar, fica no ventre do grande peixe, e lá o peixe o vomita, sabe aonde? Aonde? Na praia de onde? De Nínive. Porque quem manda é Deus. Então é melhor obedecer e partir logo quando Deus mandar você partir. Amém, gente? Isso é honrar a sua amizade com Deus. Não adianta teimar com Deus. Ele quer você se relacionando com Ele. Atenção, a sua vida distante de Deus não presta de jeito nenhum. Como alguém já disse, não presta para nada a sua vida distante de Deus. Tem um cantor aí das antigas que diz assim, como uma folha seca caída no chão, assim é o homem sem Deus. Pobre e miserável. Como uma folha seca. Eu fico imaginando, na época da seca, porque agora Fortaleza está chovendo direto, cai aquelas folhinhas secas e o vento levava sem rumo. Abraão entende que não podia ser um homem sem Deus, que precisava honrar a sua amizade com Deus. Portanto, ele parte para se relacionar com Deus. Jonas teima. E Deus diz, não é onde você quer, Jonas, é onde eu quero. Jonas vai lá, faz uma pregação mal-humorada e se converte 100% da cidade. Até os animais foram colocados em roupa de saco, para simbolizar arrependimento e perdão. Depois, Jonas está dormindo debaixo de uma planta, e a planta seca, e Jonas fica com raiva de Deus. Como é que pode? Secou minha planta, tirou minha sombra. Eu quero ficar nessa sombra. E Deus diz, não é bonitinho? Preocupado com as plantas, mas não está preocupado com as pessoas, com os seus relacionamentos com as pessoas. Não está sendo bênção. Abraão foi ser bênção, falando de Deus às pessoas, falando do amor de Deus às pessoas. Jonas só pensava nele, a despeito de suas razões, do povo ninivita ser inimigo do povo de Deus, mas ele deveria obedecer, confiando em Deus. Confiando em Deus. Porque Deus quer que todas as nações sejam alcançadas. Gentios também. Gente que eu e você até não gostamos, mas Deus também quer alcançar. Amém, gente? Deus também quer alcançar. Abraão parte em obediência. Em primeiro lugar, para você honrar a sua amizade com Deus, você precisa estar atento ao que Ele fala. Leia mais a Bíblia, sendo bênção. Segundo, você precisa obedecer. Partir quando Ele te mandar. Partir para um relacionamento íntimo com Ele. Partir para estar próximo dEle. Saber, repito, que uma vida sem relacionamento com Deus, longe de Deus, essa vida não presta. Ela vai de mal a pior. E uma hora vai dar errado. E você vai dizer, tanto que me avisaram. Terceiro lugar, honrar a nossa amizade com Deus nos faz manter-nos fiéis adoradores. É interessante, o versículo 7 diz assim, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei essa terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor, que ele tinha aparecido. Atenção, gente. Nós não somos daquelas visões que você precisa brigar com a sua empresa ou com seus compromissos no domingo para estar aqui no domingo. Não somos dessa visão. Mas nós somos da visão que você precisa reservar um dia para o Senhor na sua vida. Se você é um profissional que trabalha no domingo, Deus vai entender. Não vai fazer você largar o seu emprego ou ter compromisso, mas você tem que ter seu tempo. Dizer assim, hoje é o dia que eu separo para edificar o meu altar ao Senhor, porque eu quero ser um amigo fiel ao Senhor. A nossa igreja tem a Bíblia como regra de fé e prática, e tem alguns símbolos que nós chamamos de símbolos de fé. Dentre esses símbolos de fé, nós temos a nossa confissão de fé, que diz assim, que existem casos excepcionais para o homem exercer a sua atividade, por exemplo, em um domingo, aonde ele vai trabalhar, onde ele tem os compromissos que não tem como fugir disso.
Mas nós precisamos lembrar que 7 dias o Senhor nos deu. Ele fez o mundo em quantos dias? 6. E no 7º ele fez o quê? Ele fez o quê? Descansou. O que Abraão faz? Deus diz que ele edifica um altar ao Senhor. Ele se mantém honrando a amizade com Deus, sendo um fiel adorador ao Senhor. E diz mais o texto, versículo 8. Passando dali para o monte leste, Betel, armou a sua tenda, ficando do Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou novamente um altar ao Senhor. E fez mais, invocou o nome do Senhor. Invocou o nome do Senhor. Interessante isso. Abraão entende que ter tempo para adorar, para invocar, é se manter um amigo fiel ao Senhor. Que esse amigo espera que nós façamos isso para com Ele. Irmãos e irmãs, aqui da nossa Adolfo Salles, mas também que nos acompanham via internet. Você precisa, se no domingo ou não, o outro dia, na sua semana, reservar um dia que diz assim, esse dia não é meu, é o dia que eu vou reservar para o Senhor. Mas não só um dia da semana, mas o seu momento durante o dia. Ao acordar, a sentar na sua cama, lembrar de dizer, Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado pelo teu cuidado. Ao voltar do trabalho, dirigindo, ouvindo a música, ou como alguns fazem, ouvindo o devocional, né? E ali dizendo, Senhor, muito obrigado por esse momento. Ter esse momento de adoração sua com Deus. Ter esses momentos. Ter esses momentos. No advento da transmissão, que fica gravada, vai que um dia você perde o culto, você vai no canal da igreja, e aí você assiste na sua casa, né? Assiste num momento tranquilo. Ou seja, tem tempo de assim fazer. Né? Se você está aqui hoje e não assinou o canal da igreja, assine lá, de graça, no YouTube, para ficar informado do que está acontecendo na igreja, para receber as programações, para ter um link da classe de adultos, para ver o que o Senhor tem feito em nosso meio. E aí, dizer, eu estou, atenção, edificando o meu altar ao Senhor, porque um amigo que honra a Deus tem que separar tempo para edificar um altar ao Senhor. 10 minutinhos que você sai da internet, pelo amor de Deus, você consegue consagrar um tempinho para conversar com Deus. Amém, gente? 10 minutinhos que você desliga a TV, você consegue fazer isso. 10 minutinhos que você foge do WhatsApp, dá para fazer isso. Fazemos em outros momentos. Fazemos em outros momentos. Todos os dias, quando não surge imprevisto, pelo menos de segunda a sexta, eu tento manter um horário de pedalada. E nesse horário não tem negócio de internet e não tem nada. E eu consigo desligar desse mundo. Por que não em outros momentos para adorar ao Senhor? Agora a minha pista de pedalada é em frente à casa de irmão Barros. Fizeram lá uma ciclovia e eu estou lá direto. Às vezes paro, encontro com ele, troco 2 palavrinhas. Naquele momento não tem internet, não tem contato. Quando eu retorno, que ligo o celular, muita mensagem, pastor isso, pastor isso, aquilo. E eu digo, esse foi o momento sem internet. A internet é bênção. Mas atenção, tenha a internet, mas não deixe a internet te ter, ser sua dona. Viva sem ela. Amém, gente? Não caia no absurdo de dizer, não vivemos mais sem internet. Por isso que quando trava o WhatsApp e outros, o povo fica desesperado. Tem gente que desenvolveu aí transtornos psicológicos. Transtornos psicológicos. Tem gente que o dia todo na internet acabou literalmente morrendo. Esqueceu de se alimentar. Abraão, sai e seja uma bênção. Amém, gente? Ser uma bênção é edificar esse altar. Edificar este altar. Atenção, gente. Eu penso, se eu estiver errado, vocês vão definir, que vocês não querem uma vida que se conforma com aquilo que você viveu antes da pandemia. Eu penso que depois de sobreviver à pandemia, que todos nós tínhamos dúvidas se iríamos ficar vivos ou não,
quem iria morrer ou não, eu penso que agora é a hora de você dizer assim, eu não quero mais isso não, eu quero ser melhor. Amém, gente? É hora de ser melhor. Amém, gente? É hora de ser melhor. É hora de ser melhor. Honrando sua amizade com Deus. Como? Atento a Ele. Como? Obedecendo. Como? Adoração, tempo para Ele. E aí chegamos novamente em Jesus. Eu já não vos chamo de servos, vos chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu amigo, mas o amigo sabe. Mas chegando a João, como dizemos que amamos a Deus, que nós não estamos vendo, se nós não estamos amando, se nós estamos vendo? Então, o meu relacionamento com Deus me chama para relacionar também com o outro. Quem sabe honrar a amizade com Deus, vai aprender a honrar a amizade aqui na terra também com pessoas. Amém, gente? É o modelo, é a referência. Agora, se você souber fazer isso, é muito difícil alguém que está honrando a amizade com Deus, muito difícil, não honrar a amizade com pessoas também. Vai honrar. Abraão, ser tu uma bênção. O que é ser bênção? É honrar a amizade com pessoas também? Sim ou não? Sim. Agora, atenção. Desde que essa amizade não fira a tua amizade com quem? Com Deus. Amém, gente? Se você tem amigos que te chamam para passar a noite maquinando mal, você vai nessa? Vá não. Vai não. Porque a sua prioridade de amizade é honrar a amizade com Deus. Com Deus. Com Deus. Eu lembro de um grupo de adolescentes lá no interior da Bahia que começaram a arrombar casas. E eram jovens, se reuniu. Em um confronto com a polícia, uns 10 desse grupo acabaram morrendo em confronto com a polícia. E eram jovens do dia comum ali. Mas às vezes saíam à noite para ficar planejando o que queriam fazer de mal. Se tivesse um só que dissesse, rapaz, não vamos fazer isso não. Outros teriam sido salvos. Então, lembrem, nenhum amigo vai te fazer proposta que prejudique a sua vida. Amém, gente? Um amigo verdadeiro, ó. Que honre a Deus. Que honre a Deus. Que honre a Deus. A minha oração, nessa noite, primeiro domingo ainda, temos o mês todo para falar sobre isso, é que nós consigamos fazer como Abraão, ser bênção e honrar a nossa amizade com Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Quem dera, no final dos nossos dias, o Senhor nos chama de amigo dele também. Amém, gente? Pessoal, você fazer isso como meta, eu quero ser chamado de amigo de Deus. Eu quero ser chamado de amigo de Deus. E Abraão, gente, se nós formos entrar na vida próspera dele, você não tem noção. Abraão virou um homem próspero em todas as áreas, riquíssimo em todas as áreas. De família, de fé, de prosperidade, tudo que você possa imaginar. Ele honrou a sua amizade com Deus. Agora, ele não honrou para ser próspero. Ele honrou porque ele queria honrar. O resto foi Deus que deu. Finalizando, tem uma frase que o Grupo Louvor cantou hoje, belíssima, que diz isso. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Você crê nisso? É impossível. Perto de Deus, você vai ser abençoado. No mínimo, pela presença dEle. No mínimo, pela presença dEle. Pela sabedoria vinda dEle. Pelo cuidado vindo dEle. Por sua saúde espiritual, física, mental também, psicológica. Você vai ficar abençoado com essa presença. Por sabedorias dadas por Ele mesmo. Por cuidados produzidos por Ele mesmo. Amém? Vamos orar para que eu não entre na mensagem do próximo domingo. Vamos ficar por aqui, né? Mas já orar por hoje. Domingo, com a graça de Deus, continuaremos falando desse tema.
honrando nossa amizade com Deus. Teremos a ceia logo após a oração. O pastor Rito vai ter ministração da ceia. O irmão Louvor já pode estar aproximando aqui também, daqui, depois da oração. Deus, muito obrigado por ter enviado Jesus, que assim como disse aos seus discípulos, pegamos para nós essa palavra, que o Senhor já nos chama, não nos chama mais de servo, mas nos chama de amigo. Nos ajuda a honrar, assim como Abraão, a nossa amizade contigo. Obrigado por aqueles que aqui chegaram, que queiram Deus em sua vida, que queiram Jesus e que entendam que podem sim ser melhores do que tem sido até hoje. Tudo isso para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.